Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui para fazer o lançamento virtual de mais um livro do nosso confrade Emiliano José, que é um autor já consagrado, prolífico. Este livro tem um nome muito sugestivo, Cão Morde à Noite. Ele é uma contribuição importante para a nossa historiografia. É um livro que é um memorial, né? E de um grande valor, ainda mais no momento atual, em que a gente precisa se lembrar dessas coisas, tirar de debaixo do tapete toda essa violência que aconteceu e que ameaça voltar a acontecer, não é? Num país tão sofrido como o nosso. Mas, enfim, meu querido Emiliano, eu passo a palavra para você e lhe peço para dizer como é que lhe surgiu a ideia de fazer esse livro de memórias agora. Você é um memorialista, é verdade, nos seus outros livros a gente sente isso, mas eu queria saber da semente deste livro. Por favor, fale, Emiliano, a palavra está com você. Eu comecei este livro, a escrita, e você é um homem da escrita, com coisa de 30 livros aí publicados. A escrita, a gente não manda na escrita, né? A gente pensa que manda, mas ela como que carrega a gente, ou os muitos protagonistas que vão surgindo nos levam, né? Eu comecei a escrever esse livro, curiosamente, no Facebook e diariamente, e despretensiosamente. Mas, de repente, ele foi ganhando força e me animando, e os personagens me conduzindo pela mão. Porque quando a gente ouve algum romancista dizer, e você é romancista, eu não, eu ainda não tive a coragem da ficção, porque acho que aí é preciso um talento especialíssimo que eu acho que eu não tenho. Mas quando os romancistas dizem que tal personagem não deixou que eu fizesse isto ou aquilo, a gente acha engraçado, mas não é não, eles têm razão. O personagem carrega a gente, né? Uma coisa, eu diria assim, um pouco psicanalítica, mas verdadeira mesmo. E aí eu era o próprio personagem, mas secundado por um mundo, um batalhão de gente que comigo caminhava. No primeiro momento, a minha própria família, que a gente às vezes passa pela família sem prestar atenção, né? Nos nossos familiares, nas coisas boas e ruins da família, e numa família como a minha, que nós passamos por muitas dificuldades, né? Não foram pequenas, dificuldades terríveis, no limiar da fome, né? Nós estivemos, a minha família. E aí você voltar a isso, né? Voltar à infância, e o Cão Morde à Noite tem a ver com isso, que é uma coisa que está lá na minha memória, de um cão mordendo um outro menino, estraçalhando o rosto do menino, que eu não sei se é verdade ou se não é, mas é uma coisa que ficou na minha mente. E aí pergunto, mas por que esse título? E não tem crase, não, porque às vezes as pessoas perguntam se tem a crase ou não, não tem, é o cão mordendo à noite mesmo. E venho da infância e vou me compreendendo de alguma forma, né? É também, e volto, um exercício psicanalítico, né? Porque é um exercício da memória, né? E em muitos momentos é duro fazer, escrever sobre você mesmo, mas eu não digo que é sofrimento, não. É um revolver, né, da memória, que é uma coisa traiçoeira, todo mundo sabe disso, e que tem que ser um esforço muito grande para você não escorregar. Escorregar, escorrega, mas tem que ser um esforço muito grande. E depois eu vou compreendendo que
não estou sozinho no mundo ao fazer este livro, que eu estou sempre ao lado de tanta gente no mundo, né? E só vou compreender também o papel da cultura e da música. Eu que não era um sujeito que tivesse os elementos da cultura letrada à mão. Eu fui começar ginásio aos 17 anos de idade, o ginásio, porque tive uma vida, o próprio livro conta, muito atribulada. Eu fiz um primeiro ano lá em Monte Alto, em São Paulo, depois segundo e terceiro ano em Teoflotone, no Nordeste de Minas, depois o quarto ano morando na roça, andando 8 quilômetros por dia a pé, sem um pé de sandália que pudesse botar no meu pé, era a pé e descalço. Tudo isso, e não digo isso com tristeza e como se falasse de um tempo de infelicidade, não digo. As pessoas, às vezes, dizem, mas como é que os pobres estão aí na rua dançando? Ora, se não, tem que morrer. Eles são alegres naquele mundo, naquele jeito, Ué, o carnaval que você estuda, as festas que você estuda tão bem, né? Elas são o quê? Um modo de um povo usufruir da existência, pobre ou não. E a maioria é pobre. E tem alegria, tem prazer. Então, não falo daquele tempo muito duro da minha vida, não falo com amargor, não falo. Quando digo eu andava descalço os 8 quilômetros de ida e volta para a escola, lá de Santana de Parnaíba, e eu fui humilhado sem que a professora quisesse, o quarto ano primário, 13 anos de idade no quarto ano primário. E a professora, ao dar uma bronca geral na sala, ela deu, porque estava todo mundo com nota baixa e tal, e ela disse, vejam só, Emiliano, e eu nem percebia isso, veja como a existência é. Vejam só, Emiliano, 13 anos eu tinha, né? Quarto ano primário, era para ter... Bom, e ela disse, então, Emiliano só tira 10, era a minha vingança, de alguma forma, mas vejam só, ele está descalço aqui, não tem um sapato. Foi a vergonha toda do mundo. Aquilo que era um elogio transformou-se numa vergonha. Mas eu digo, eu não tenho lamento desse período duro de puxar enxada com meu pai, de cuidar de porcos, a maravilha que foi conhecer os cavalos. Cavalo é uma coisa maravilhosa. Eu era um tremendo de um cavalariço. Eu conto até, com 12 anos, o patrão, meu pai tomava conta da fazenda Caxambu, era uma fazenda bonita, minha mãe cuidava da cozinha do patrão quando ele vinha, e eu cuidava dos cavalos. Era uma maravilha. E eu era um tremendo cavalariço. Eu dominava a arte de montar, e o patrão, doutor Jorgito, queria me levar para o Jockey Club. O Brasil perdeu um bom cavalariço, isso aí eu devo registrar. Mas meu pai disse, nada a ver, meu filho não vai. E não fui, e estou aqui hoje em outras tarefas. Mas veja, isso é o período da infância, né? Da infância e da juventude, e aí eu termino, chego ao Jaçanã, minha pátria, de alguma forma, o Jaçanã, minha mãe está lá no Jaçanã, morando até hoje, com 95 anos de idade, morando sozinha, cozinhando para ela, só tem uma moça que fica de 9 às 15 com ela, e ela não quer saber de... Ela é absolutamente lúcida. Quando veio a pandemia, ela me disse, não tem problema não, meu filho, até uva passa, brinca, tem um senso de humor, com toda essa vida que estou falando dura que ela teve, né? 6 filhos, 8 ou 9 barrigas, não sei, morreu, um dos meus irmãos, Cal, os outros 5 estão aí, né? E ela
no Jaçanã é a pátria dela e de minha irmã. Eu sou o primeiro, o primogênito, minha irmã está lá até hoje. Ali é que eu fui fazer um ginásio aos 17 anos de idade. E dali em diante, então, eu vou contar, a partir de 20 anos, 21, é que eu chego à ideia da militância, da revolução mesmo, o marxismo. É no Jaçanã que eu chego a partir de um primeiro contato com os camilianos, que não eram tão avançados assim, mas já eram um pouquinho, e com um amigo muito querido, sobre quem estou escrevendo agora, Pedro de Oliveira, que está até hoje no PCdoB, mas na época não era de AP, como eu chego a AP, né? E ali no Jaçanã, a partir de um círculo de estudos, tem sempre livros na nossa vida que marcam nossa existência, né? Um livro que marcou minha existência, aquilo que eu chamo biblicamente minha estrada de Damasco, foi História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que Pedro trouxe, indicou e tal, e a gente fez um círculo de estudos. É um livro especialíssimo, né? Eu estou com ele aqui, que eu queria ter ele à mão. Assim, uma edição que eu consegui aí no sebo e tal, de 1986, esta edição de História da Riqueza do Homem. Eu queria apalpar novamente este livro, a 21ª edição da editora Guanabara, né? Porque foi um livro que marcou a minha existência. E a partir daí foi a luta revolucionária, o 1º de maio de 1968, e a minha geração, os que sobreviveram, que estão aí, estão agora, inclusive, dando seu testemunho de que continuam na perspectiva daqueles anos, outra coisa, mas na mesma perspectiva e com os mesmos sonhos. A partir dali, eu mergulhei na luta revolucionária, larguei o banco, no qual trabalhava desde os 14 anos. Naquele tempo era possível, eu comecei a trabalhar em banco. Como office boy, com 14 anos de idade, eu tenho carteira assinada com 14 anos de idade. E depois eu saí, em 68 eu larguei tudo e mergulhei na luta revolucionária. A gente tinha, eu diria assim, uma média, acho que eu digo no livro, uma média de vida útil, os revolucionários clandestinos, e eu logo tive que me tornar clandestino, uma média de vida útil de 2 anos no máximo, e foi o que aconteceu comigo, 2 e pouco. No final de 1970, eu fui preso aqui na Bahia. Eu tinha sido deslocado para cá, como se chamava, a AP me mandou para cá, porque São Paulo estava impossível para mim. Minha família já tinha sido presa, meu pai, tudo que não tinha nada a ver com a luta revolucionária. E aí eu fui preso aqui na Bahia. Bom, e aí eu conto, o primeiro momento também, este livro significa o momento mais revelador sobre a experiência da tortura. Há toda uma literatura a respeito que diz que este é o território do indizível, e talvez seja mesmo. Mas eu tento contar o que foi a experiência da tortura para mim. Não sei se consigo, não. Eu tento, né? Conto, mas não sei se é uma coisa possível de contar, né? Dos outros compreenderem, muito difícil, né? Porque é uma experiência
É uma experiência limite da existência humana, né? E, a partir dali, o livro percorre uma trajetória que não é minha, é nossa, eu diria. Percorre uma trajetória com tantos outros companheiros, companheiras, e isso é possível ver. O João Carlos, o nosso reitor, que me presenteou com um belíssimo prefácio, ele fala que é um livro de nomes, e tem mesmo muitos nomes, porque são aqueles que compartilham. Não existe a história de Ordep, de Emiliano, e tal. Existe a nossa história, né? Com aqueles que nós compartilhamos a existência. Nós não construímos nada sozinho, né? É uma pretensão de achar que nós fazemos solitariamente as coisas. Nós fazemos juntos, sempre. E, para mim, a experiência da prisão, por exemplo, da prisão, eu digo, depois da tortura e tal, a experiência do coletivo, da Galeria F, eu tenho 5 volumes, né, chamado Galeria F Lembranças do Mar Cinzento. A experiência da Galeria F, que eu conto também neste livro, foi uma experiência riquíssima. Eu não digo nunca tranquila, não. E nem digo feliz. Alguns dos meus companheiros disseram ter sido aquele o momento mais feliz da vida. São as coisas estranhas. O Oderico Campos Barreto, companheiro de Zequinha, que levou um tiro na cara e outro na mão, que esteve lá conosco, que abre o livro que eu e o Odak fizemos sobre Lamarca. Ele dizia que aquele foi o período mais feliz da vida dele. São as coisas da cabeça de cada um. O Gramsci trata dos intelectuais e dos camponeses. Os intelectuais são mais atormentados na cadeia, os camponeses menos, ele dizia. Mas não sei se tem regra para isso, não. Né? Então, a experiência da Galeria F foi uma experiência riquíssima, experiência de coletivo, experiência de decisão sempre coletiva, de um rigor muito grande, era coletivo mesmo. Eu cheguei a elaborar, foi, sobretudo, uma iniciativa minha, uma espécie de constituição, foi meu primeiro trabalho constituinte, uma espécie de constituição do coletivo para dizer como é que a gente devia funcionar. E por aí vai. E eu então, entrelaço tudo isso com as histórias dos meus companheiros, entre os quais o querido Teodomiro Romero dos Santos, que há uns 3 anos sofreu um AVC hemorrágico, ainda consigo alguma interlocução com ele. Ele ainda me reconhece, mas não está bem, mas está inteiro. A mulher, uma companheira extraordinária, Virgínia, está lá ao lado dele. Às vezes ela bota ele no ar, quer dizer, para falar comigo, mas com todas as dificuldades. Recentemente ainda estive lá com ele, tentando estabelecer algum tipo de diálogo e conseguir, estando lá com ele, mas ele é um amigo que ele disse, eu fiquei 4 anos junto com ele, ele ficou quase 9 anos na prisão, né? E todo mundo sabe a história de Teodomiro. E eu tenho um filho que leva o nome dele, Teodomiro. Então, eu termino com a história não, com a fuga de Teodomiro, né? Que foi um episódio extraordinário. Então, é um livro a me marcar muito e cuja repercussão até me surpreendeu. Né? O volume de textos em relação a ele me surpreenderam. Né? E a qualidade também das abordagens, o carinho e a qualidade. Né? Textos de amigos, do José Barreto de Jesus, um texto denso da professora Raquel Neri, texto carinhosíssimo do Adilson Borges, da Mônica Bichar, da Joana Dark,
uma sucessão de textos que o livro provocou, né? Então, para mim, é um momento de me expor. O livro é também uma espécie de exposição, né? Exposição assim, me abrindo. Não quer dizer que ninguém fazendo um texto desse se abra. Eu não tenho essas ilusões, né? Mas, evidentemente, eu me exponho ali, me desnudo de alguma forma, e num certo limite, eu me desnudo com alguma consciência, né? Então, para mim, foi uma experiência muito rica. E um pouco, eu diria também, um pouco de catarse, né? Vamos dizer desta maneira. E é mesmo, né? Então, talvez sejam estas primeiras palavras que eu queria falar sobre o livro desencontradamente, como uma fala sem muita arrumação. Ok, Emiliano, uma boa fala sua. Eu verifico até pela sua movimentação que esse livro ainda dói. Há motivos para isso. Doeu em mim. Doeu em mim. E em muitas outras pessoas,